Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Laboratório de Banco de Dados. Na aula de hoje nós vamos trabalhar uma série de comandos para manipulação de dados no banco, ou seja, vamos aprender a inserir informações, a atualizar informações e mais uma opção para apagar informações do banco de dados. Então vamos começar. Em relação à parte de inserção de dados, o que nós chamamos também de popular o banco de dados, nós temos aqui o nosso primeiro comando da parte de DML, ou seja, significa Data Manipulation Language. E o que significa isso? São os comandos que manipulam os dados, registros e as transações em um banco de dados, que servem basicamente para inserir informações, alterar, apagar e consultar. Os comandos de criação de tabelas que nós vimos até agora, os comandos de create table, o alter table, o drop, todos eram DDL, recordando. E agora nós vamos começar a manipular os registros no banco de dados. Qual a diferença dos dos comandos, do DDL para o DML? Que no DML nós precisamos concretizar a operação. Ela tem a chance de retorno, onde nós vamos ver como que nós executamos isso, ok? Bem, nosso primeiro caso seria para inserir os dados em um banco de dados, que nós chamamos também de popular o banco. E nós populamos o banco por meio do comando insert. Como que ele funciona? Dessa maneira aqui está a sintaxe dele. Insert into, o nome da tabela, values e os valores que eu quero inserir. Então vamos aqui por meio do exemplo que fica mais fácil para a gente trabalhar. Aqui alguns exemplos de inserção de comandos. Então como nós temos aqui, insert into, o nome da tabela, ITR-EQPT, que é uma tabela de equipamentos que nós criamos já na última aula, criamos no nosso último encontro, values, e entre parênteses, os valores que nós queremos inserir naquela linha, naquele registro do banco de dados. O primeiro valor, apesar de estar aqui como 310, ele está entre aspas simples, está entre pliques. Significa que esse campo é um campo char ou um varchar. Lembrando que os campos caractere também podem armazenar números, que aí não vão ser considerados valores, mas vão ser considerados códigos. Nós não vamos conseguir fazer operações com esses números. Então, nesse caso, aqui seria um código do equipamento, que é o código 310. Não é o valor quantitativo 310, ok? E isso tem uma boa diferença, é muito significativo para o caso de banco de dados. Mas vamos lá com calma. Então, nesse caso, nós temos aqui um primeiro valor inserido, que é o 310. E nós temos aqui os valores separados por vírgula. Olha aqui, as vírgulas separam os valores que vão ser inseridos na minha linha dentro da respectiva tabela. Então, só para a gente não se perder, esse comando insert é um comando que insere registros nas tabelas que nós criamos do banco de dados. Cada registro, ou seja, cada linha da minha tabela, ela é inserida por meio de um comando insert. Então vamos lá. Se eu tivesse, por exemplo, uma tabela com 100 registros, com 100 linhas de informações, eu teria que executar no banco de dados 100 comandos insert, um para cada linha e um para cada valor. Isso é uma coisa importante para a gente também nesse momento. Vamos supor que eu estivesse alimentando uma tabela dos alunos do curso técnico. Vamos supor que eu tivesse aí 200 alunos. Então eu teria que ter 200 comandos insert, um para cada aluno. Aqui nós temos dois exemplos numa tabela de equipamentos e outros exemplos para a gente poder verificar. Mas quando eu preciso incluir registros no banco de dados, eu preciso então de um comando para cada tabela.
Então vamos lá. O primeiro campo vai ser inserido com esse código. Depois eu tenho uma separação por vírgula e o segundo campo eu insiro essa outra informação, Airbus 310. O que significa isso? Significa a descrição do equipamento. Depois eu tenho aqui, olha, uma outra informação, jato, que vai ser inserida na coluna que tem o tipo de propulsão do equipamento. Depois eu tenho um valor numérico, que é o número 2, olha só. Aí sim, 2 pode ser a quantidade de motores, por exemplo, e um valor que eu queira inserir. Aí ele vai considerar como realmente o valor quantitativo 2. Uma letra R aqui no outro campo. E por último, um outro atributo. Agora vocês podem estar se perguntando, poxa, como é que eu sei aonde que eu vou inserir cada campo desse? E aí que vai a dica importante. A ordem dos atributos, o banco de dados vai seguir na mesma ordem que foram criadas as colunas no comando create table. Esse é o pulo do gato. Então, se eu criei a tabela de equipamentos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, 6 atributos, eu vou inserir 6 valores e de acordo com a ordem que eles foram criados no comando create table. Existe uma variação, se vocês repararem bem na sintaxe padrão do comando, eu posso colocar aqui entre parênteses as colunas. Então eu posso vir aqui e acrescentar insert into itr equipamento, abro parênteses e coloco o nome das colunas separados por vírgula. E aí sim ele vai pegar o primeiro valor com a primeira coluna que eu declarar aqui em cima, o segundo valor com a segunda coluna, terceiro valor na terceira coluna e assim por diante. É uma variação do comando. Não é que uma seja errada e a outra seja certa, não. As duas estão corretas, as duas funcionam do mesmo jeito, tá bom? Vamos ver aqui um outro exemplo. Um outro insert que nós fazemos na mesma tabela. Olha só, aquele código que era o número, agora ele acrescenta também, ele suporta letras, D8S, é um código. Aqui no nome de equipamento, Douglas. Consegue transportar. Outra coisa, não se preocupem também com esses nomes aqui dos campos. Onde estão os campos? Que campo é esse? Nós vamos ter uma aula específica para explicar o modelo de dados do curso. Então não se preocupem, nós vamos explicar isso tudo. Por hora, basta a gente entender que é uma tabela criada no banco de dados que tem uma série de atributos e cada atributo vai receber um valor. É isso que é importante para a gente nesse momento. Um outro detalhe interessante, observem que não é a palavra nulo não é escrita, né? A palavra null não está entre pliques, ela não é uma representação de uma string, ela é uma palavra reservada do banco de dados. Então ela precisa ser escrita dessa maneira, null, sem aspas, simples nem nada, é um comando. Então eu estou dizendo que para esse equipamento que eu estou inserindo, para a aeronave, que é a D8S, que é um Douglas, eu não tenho a quantidade de passageiros que ela pode transportar. Então esse campo ele vai ficar com null, tá? Eu posso depois voltar aqui e atualizar esse atributo? Posso, vai ser com o comando update, que a gente vai ver ainda na aula de hoje, mais adiante, ok? Por hora é isso. Então a ordem dos campos deve preceder a ordem que a tabela foi criada. Poxa, não lembro a ordem que a tabela foi criada, então dá um desc, dá um describe na tabela e veja os atributos lá. Ok, gente? Outros exemplos, né, nas companhias aéreas, outros exemplos aqui na tabela de rota-voo. Vamos então executar o comando. Venho aqui, pego esse comando, vou aqui para o Workbench,
Já aumentei aqui o fonte o máximo que eu consigo e transporto para cá o comando. Então, o mesmo comando que a gente acabou de ver, e posso deixar um ponto e vírgula no final, que não faz diferença, não tem nenhum problema. Venho aqui, executo o comando. Olha só, ele executou esse comando e já me deu aqui um comando, né, um retorno, um x vermelho. Quer dizer, essa linha está duplicada. Por que ela está duplicada? Porque ela já foi inserida anteriormente no meu banco de dados. Então, o famoso dupkey, o que significa isso? É um registro duplicado com a mesma chave primária. Para a gente conseguir executar o comando, eu vou mudar a chave primária. Eu sei que a chave é esse campo aqui, que é o 310. Eu vou colocar aqui 320. E agora eu vou tentar inserir esse atributo. Inserir. Olha, agora ele já apareceu um cheque verde aqui para mim. Uma linha afetada. Então eu consegui inserir esse registro. Se eu mudar aqui 330, mantendo a descrição, eu posso alterar algum dado aqui. Venho inserindo. E ele inseriu para mim novamente. Então, lembrando, se eu tiver 30 equipamentos, 30 comandos insert. Se eu tiver 1000 alunos, 1000 comandos insert. Ah, Emerson, mas tem que digitar um a um na mão e executar um a um? Não, a gente pode executar o comando em modo de script. O que significa isso? Eu posso executar os comandos todos em lote de uma vez só. Ok, gente? Então agora nós temos aqui algumas linhas na minha tabela de equipamentos. Ok? Então faça um teste aí na sua casa, no banco que você criou, né? A gente já fez esse exercício nas aulas anteriores, e tentem agora acrescentar algumas linhas dentro dessa tabela de equipamentos. Mudem a descrição, muda aqui o tipo, ao invés de jato coloca aqui turbo, coloca hélice, mudem alguns valores. Brinquem agora um pouco com esse comando e tentem inserir registros para vocês verem. Tá ok? Então, com isso, nós inserimos registros nas nossas tabelas dentro do banco de dados. E aí eu vou deixar um desafio especial para vocês. Vou deixar um desafio para vocês pesquisarem e quebrarem um pouquinho a cabeça. De propósito, tá? Não fiquem com raiva de mim, não fiquem bravos comigo. Né? Não adianta eu trazer um pouquinho. E aí fica a lição de casa. Criem alguma tabela que tenham campos de data e hora e tentem acrescentar esses registros. Quebrem um pouquinho a cabeça aí. Coloca lá a data de revisão do equipamento, hora de revisão do equipamento. E aí a gente pega também o alter table. Vamos fazer uma coisa bacana, vamos começar a treinar, vamos começar a praticar os nossos comandos. Então fica aqui um desafio e um deverzinho já para essa aula. Acrescentem 2 campos nessa tabela de equipamentos, um campo com o tipo data e outro campo com o tipo de hora. E pesquisem, quebrem a cabeça, insiram informações de data e hora. Vocês vão ver que o formato ali é um pouquinho diferente, mas nada de outro mundo, ok? Tentem fazer isso, fica um desafio aí, e também para inserirem várias linhas dentro dessa tabela, beleza? Bem, aí vocês podem perguntar, poxa vida, eu vi que você inseriu, mas como é que eu vejo se os dados estão lá mesmo na tabela? Como é que eu consigo ver se realmente está lá no banco de dados? Né? A gente é mineiro, desconfiado, sabe como é que é. Eu vou adiantar um pouco a fita, eu vou adiantar 2 aulas aqui. Não se preocupem por enquanto. O comando para listar os dados de uma tabela é o comando select. Nós vamos ver o comando select com calma e profundidade, com todas as suas variações. Mas por hora, digitem apenas isso. Select, asterisco, from e o nome da tabela. Vou apagar essa parte de baixo. Não é o insert que eu quero, não é isso aqui. Select, do jeito que está aqui. Select, tá? De selecionar, asterisco, espaço,
asterisco, espaço, from, espaço, o nome da tabela. Venho aqui na execução, no execute, e olha só, ele traz para mim todos os dados de uma tabela. Então, se eu quiser ver o conteúdo daquela tabela, é o comando select. E aqui está o código do equipamento, 310, 320, 330, quantas linhas diferentes eu consegui colocar, e cada atributo no seu respectivo campo. Olha, significa que o código do equipamento é esse aqui, 310. O nome do equipamento está aqui, é o Airbus A310. Descrição do tipo, jato, e assim por diante, com os códigos e os valores. Ah, Emerson, mas esses valores estão repetidos aqui. Não tem problema você ter repetição de valores, lembram? O que não pode se repetir? Não pode se repetir jamais é a chave primária, que para efeito dessa tabela é o primeiro atributo, é o código do equipamento. E o código do equipamento não está se repetindo. A não ser que eu tivesse alguma restrição, já lembrando da aula de restrições, que nós também já vimos, que fosse do tipo unique. Aí sim eu teria também um erro do banco de dados. Então, estão vendo? O banco de dados é como se fosse um guardião das tabelas e das informações. Você manda ele inserir os dados, ele insere, guarda e registra. Só que ele vai tomando conta. Ele não deixa inserir informações duplicadas, ele não deixa as informações se repetirem. As informações, os campos que forem not null, ele não deixa você inserir nulo. Então ele é muito mais que uma planilha, ele vai tomando conta e administrando as informações dentro dele. Por isso ele é tão interessante, por isso ele é tão importante, por isso ele é tão rápido. E olhem também a velocidade, olha, eu clico aqui, ele imediato, ele vai no banco de dados, acha a tabela, acha os registros, traz aqui e já me mostra. É muito rápida essa operação. Olha só, menor que 0,1 milésimo de segundo para ele trazer isso. Ok? Bom, então com isso nós vimos como inserir as informações no nosso banco de dados. Com isso nós vimos o comando insert, tá ok? Então voltando aqui, outros exemplos para vocês verem. E aqui na nossa tabela nós temos uma opção de inserir. Olha só, mais alguns exemplos, inclusive, tá? Uma tabela de país. Beleza. Depois vocês vão colocando aqui alguns exemplos. Tem aqui a chance de nós copiarmos linhas de uma tabela para outra, mas por enquanto isso não vai ser importante para nós. Por enquanto basta para a gente saber que o comando insert ele é necessário o suficiente para criar os registros de uma tabela. Existe uma parte de administração de banco de dados, onde a gente preocupa mais com backup, mais com restauração, com duplicação de tabelas, mas não é o nosso escopo agora, não está na nossa ementa, não é papo para a gente agora, tá? Vamos nos comandos básicos primeiro. Bem, além então do comando insert, eu vou na nossa apostila aqui na página 79, onde eu tenho a alteração e remoção de dados. Então eu executei um comando, como vocês viram, que incluiu registros no nosso banco. Agora, como é que eu faço a alteração desses registros? Como é que eu altero os dados em uma tabela? Para fazer a alteração, eu uso o comando update. Como é que ele funciona? Como é que é a sintaxe dele? Funciona dessa maneira. Update, o nome da tabela, set, a coluna igual ao valor. Então eu vou dizer para ele, olha, naquela tabela, nessa coluna, altere os registros que já estão lá para esse valor. Beleza? Então, só para a gente esclarecer e não deixar nenhuma dúvida, a diferença do insert para o update é o seguinte: no comando insert, eu estou trazendo novos registros para o banco de dados. Estou incluindo informações novas, informações que não tinham no banco. Estou acrescentando informações, linhas na minha tabela. Enquanto que, no caso do update, eu estou alterando
informações nas linhas que já existem no banco de dados, linhas que já estão lá, tá ok? Então, olha só, e uma coisa interessante para nós, uma coisa muito importante. Se eu colocar o comando update só com o comando set, ele vai fazer uma alteração em todas as linhas do banco de dados. Pois é, Emerson, mas como é que eu altero uma linha, um registro específico? Eu altero com o comando where, a cláusula where. Nós vamos ver essa cláusula com mais detalhes quando a gente estudar o comando select. Mas o where seria como se fosse uma condição necessária para ele fazer aquela operação. Então, nesse caso aqui, vamos pegar esse exemplo aqui para a gente entender melhor. Eu estou aqui com update, eu estou atualizando a tabela de voo, colocando a data da saída que está armazenada lá, igual a mesma data da saída mais 365 dias. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou jogando a data da saída do voo um ano para frente. Eu estou remanejando o meu voo, nesse exemplo hipotético, para o ano que vem. Mas é para todos os voos, então muito cuidado. Se eu omitir a cláusula where, ele vai fazer a operação para todas as linhas da minha tabela. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, isso é um perigo. O normal é a gente utilizar, o mais comum é a gente utilizar a cláusula where e dar uma condição para o banco de dados executar essa operação. Então eu estou aqui, where, a data da saída do voo maior do que 1/1 de 2005, ou seja, para os voos depois de 1º de janeiro de 2005, joga tudo para frente. Se a gente fizesse aí um exemplo para nós da pandemia, por exemplo, eu poderia pegar os voos, né, ou colocar as datas das aulas, né, adiante, aonde as aulas fossem depois de 17 de março de 2020, por exemplo. É para isso que serve o comando update. Beleza? Então tome muito cuidado, porque sem a cláusula where, nada feito. Ele atualiza a tabela inteira. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender. Vamos pegar então essa tabela de equipamentos. Então vamos supor que eu queira mudar esse nome do equipamento. Mas eu não quero mudar o nome para todo mundo. Eu quero mudar o nome só para um determinado código. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui update, tá? Update. Qual tabela? Eu quero atualizar a tabela de equipamentos, tá? Não quero mexer em todas as tabelas do banco. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui ainda na tabela de equipamentos, update itrqpt set, ou seja, eu quero setar o nome nm do equipamento. Então, são todas as colunas? Não, eu quero trabalhar com uma coluna aqui específica, que é o nome do equipamento, tá? Vamos aqui, igual a jato rápido, bem criativo. E se eu fizer isso, ele vai atualizar para todo mundo. Olha só, venho aqui, clico, ele me falou aqui que eu estou tentando usar um comando sem a cláusula where. Vamos ver o que ele está achando ruim aqui comigo. Vamos ver que ele está me xingando. Será que é por causa das aspas aqui? Vem aqui. Nome do equipamento. Você está usando um comando, tentando atualizar sem a cláusula where. Olha só, ele já está me mostrando, ele já está me alertando que eu estou... Aqui, se eu não me engano, aspas simples mesmo. Ele já está me alertando que eu não estou usando a cláusula where, tá? É uma característica aqui do MySQL. Olha, você está mudando a tabela inteirinha, é isso mesmo que você quer e tal? Ah, não, eu quero aqui, where. Where o quê? Código de equipamento. Eu não quero para todo mundo, eu quero somente aonde o código for igual ao 320. Executei.
Agora sim, olha, agora ele deixou. Ele executou e mudou uma linha. E lembra aquela história que eu falei para vocês de concretizar ou de voltar atrás? Pois é, são dois comandos importantes aqui para nós. Eu fiz uma atualização. Quando eu estou trabalhando com DML, quando eu estou com essa parte de manipulação, eu posso vir aqui e colocar o comando commit. O que significa o commit? Significa para ele concretizar a minha transação. Significa que ele vai concretizar e executar de fato no banco de dados para todo mundo ver. Clico no raiozinho, olha só, ele já fez o commit da transação. Então, quando eu falo aquela questão de voltar atrás, é justamente esse comando. O commit ele concretiza, olha, faz, grava o que eu estou te pedindo. E se eu quisesse voltar atrás, eu teria aqui o rollback. Rollback. O que significa o rollback? Rollback é volta atrás. Desfaz isso tudo. Não quero mais gravar. Não quero mais concretizar a minha informação. Então eu tenho dois comandos aqui para gente, commit e rollback, tá? Commit, ele concretiza a transação. No caso do Workbench, a gente não precisa colocar commit a cada comando que eu estou executando no banco. Ele já é pré-configurado para o commit automático. Mas quando eu estiver no modo de programação, quando eu estiver construindo um programa e executar um comando no banco de dados, eu preciso colocar esse commit, tá? E por outro lado, se eu tiver algum erro na minha transação, se o cara desistiu, se deu um timeout, se eu tiver que abortar a transação, ou se o usuário desistiu, se ele resolveu clicar no cancelar, por qualquer condição, eu venho aqui no rollback, beleza? Commit, concretiza, grava no banco. Rollback, volta atrás, não quero mais a minha transação, beleza, gente? Vamos ver então agora como está a tabela. Select asterisco from ITR EQPT. Olha, lista a tabela de equipamentos para mim. Olha só aqui o que ele já fez para nós. Ele pegou então esse equipamento aqui que era o 320, olha, mudou o nome dele para nós, deixou aqui o jato rápido, né? Perdoem pelo exemplo, não está dos melhores não. Mas ele já mudou a descrição. Então, com isso, eu mudo o endereço do aluno, eu mudo uma nota do sistema, uma nota de uma prova, de um trabalho e qualquer informação dentro do banco de dados, ok? Então, update, set e cláusula where como argumento de comparação. Tudo bem? Pessoal, para a gente finalizar aqui essa parte de transações, de registros no banco de dados, nós vamos ver mais uma opção para remover linhas, que é o comando delete. Nós vimos na aula de construção de tabelas, de gerenciamento de tabelas, que nós temos tanto o comando truncate quanto o comando drop table. Lembra? O drop ele apaga a definição da tabela e apaga todos os registros. O truncate table apaga todos os registros e mantém a tabela. E agora nós temos um terceiro comando. Esse terceiro comando é o comando delete, aonde você pode colocar uma cláusula where, igual nós fizemos agora há pouco. O que significa colocar essa cláusula where? Significa que você pode apagar uma parte dos registros da tabela e manter a sua definição, ok? Então vamos lá. De novo, para a gente guardar. Drop table, apaga os registros e a definição da tabela. Truncate, todos os registros, mantém a definição da tabela. Delete, você pode apagar um ou mais registros, mantendo a definição da tabela. Então vamos lá para o nosso exemplo? Olha, então nós temos aqui na tabela de equipamentos. Vamos supor que eu queira apagar a linha toda desse jato rápido. Olha, não tem mais esse equipamento, não tem mais esse código. Como é que eu faria? Delete from o nome da tabela, where, cuidado gente, cuidado, porque delete from tabela, ele funciona igual ao truncate.
ele vai apagar todos os registros, tá? Mas eu vou colocar aqui a minha cláusula where. Where, código do equipamento, tá? Eu não quero aqui apagar todos os registros, eu quero apagar apenas uma parte dos registros, na verdade um só dos 3 que eu tenho. Por isso que eu estou colocando essa condição where. Então aqui o where, código do equipamento, igual a 320. Então eu estou apagando do meu banco de dados esse equipamento. Venho aqui, verdinho, uma linha afetada. Não preciso dar o commit, porque ele já tem o commit automático para a gente. Então eu venho aqui e dou um select agora, asterisco, from a minha tabela. Vamos ver os dados. Olha só o que aconteceu. Onde estava o registro 320, ele foi apagado do banco de dados. Ele foi apagado, não está mais aqui. E intrinsecamente já rolou aqui um commit automático. Apaga e é para comitar. Ok, gente? Bem, com isso então nós finalizamos aí a parte de manipulação de dados e com isso vocês agora já têm condições de criar um banco de dados, criar as tabelas, chaves primárias, restrições, foreign key e popular o banco de dados, tá? Já temos condições agora de criar e deixar os registros ajustados no banco de dados, que vai ser um tema aí de um nosso exercício aí também das nossas avaliações, ok? Então, olhem a nossa apostila, façam os comandos, tá? E muito obrigado aí pela audiência de vocês. Um grande abraço, até a próxima aula.